Meus amigos, parece que o Tite está na corda bamba, hein? Isso porque o Flamengo não apresentou bom futebol ontem na partida contra o Amazonas e o Flamengo venceu de apenas 1-0, não desqualificando o adversário do Amazonas, mas todos esperavam um bom futebol, um time pressionando o adversário, coisa que nós não vimos acontecer. E agora, como fica o Flamengo? Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa situação. Eu gostaria que você chegasse primeiramente explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 2 mil likes para esse vídeo. Compartilhe aí o vídeo no seu grupo de WhatsApp. E escorre nos comentários, escreva a sua cidade. Se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão, qual é o seu estado, sua cidade? E coloca aí a sua análise. O que você acha que tem que ser feito no Flamengo? Flamengo sair dessa situação. Antes do vídeo, eu quero apresentar para você um XBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado e o código promocional Meu Mengão React, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.560. Mas para você participar, você que costuma fazer os seus palpites, vai lá, corre, clica no link que está no primeiro comentário fixado, faz seu cadastro e coloca o cupom de desconto Meu Mengão React, tá bom? Dessa maneira, você vai ganhar até R$ 1.560 de bônus para você fazer o seu palpite, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de palpites do mundo. Corre lá e aproveita, é somente para as primeiras 20 pessoas aqui do nosso canal. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição. Vamos então pro vídeo de hoje. Falo dos flamenguistas. O Flamengo ganhou do Amazonas por 1-0. Era um resultado esperado, Maracanã. Mas ficou um resultado também curto, com poucos gols, com uma atuação de novo, sem muito brilho, sem convencer o torcedor. E por isso, antes e depois do jogo, a equipe e o técnico Tite foram vaiados na Copa do Brasil. Já tá voando. Tá desenrolado hoje, hein? Que isso, moleque. O objetivo da noite era afastar a fase ruim. Não só a do Flamengo, mas também a de Gabigol. O atacante voltou a ser relacionado para uma partida depois de conseguir o efeito suspensivo na punição que o afastava dos gramados por suposta tentativa de fraude do exame antidoping. Ter ele de volta é muito importante para a gente, é o ídolo do clube. Ter ele no campo é muito bom. Qualquer momento ele vai fazer algum gol, alguma coisa diferente. Ontem, apesar de ovacionado pelo torcedor, Gabriel Barbosa começou a partida no banco de reservas e assistiu Pedro abrir o placar. Antes do gol do camisa 9, o Flamengo já tinha levado perigo no chute de De La Cruz. E voltaria a atacar nessa batida de Alan. Apesar da pressão rubro-negra, o Amazonas até conseguiu balançar as redes, mas Diogo Silva estava impedido. Na volta do intervalo, a finalização ruim de Lohan nem incomodou o torcedor. O momento mais aguardado na arquibancada estava por vir aos 18 minutos. Depois de 66 dias, Gabigol voltou a entrar em campo. Em pouco mais de 30 minutos, Gabriel Barbosa mal tocou na bola. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora de eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. As últimas chances do Flamengo foram de Matheus Gonçalves e Luiz Araújo, que roubou a bola, arrancou sozinho e desperdiçou a chance de ampliar. O resultado põe fim à sequência do Flamengo de 3 jogos sem vitória. Por outro, o placar de 1-0 contra um time de menor investimento não agradou o torcedor, que vaiou a equipe no final da partida. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi
E vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto. E nós temos que entender dessa forma. Eu não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que, em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa. Seguramente. Sábado, o Flamengo volta a campo contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E Tite terá uma nova chance de reconquistar o torcedor. Bom, vamos falar um pouquinho desse Flamengo. Bora, que tem alguns problemas aí nos últimos jogos. Acho que a campanha de Libertadores, você perdeu um clássico para o Botafogo e agora vai para um jogo contra um time da Série B que, teoricamente, o Flamengo, pelo poderio financeiro, pelas questões técnicas, elenco recheado, poderia ter feito mais. Não só o placar, mas é a atuação em si que deixa a desejar, que não funciona. Parece que eles até evoluíram de 2, 3 semanas para cá. Ô Loirão, acompanhando o jogo ontem, realmente, e foi a primeira vez que me deu a sensação de que o trabalho do Tite realmente não é bom, principalmente nesses últimos jogos. Obviamente, há um parâmetro muito diferente do que era o Campeonato Carioca, do nível técnico que o Tite enfrentava, e aí eles passearam no Campeonato Carioca, aí você começa a jogar Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado com um time que disputa uma outra divisão, mas é um time que tem alguns jogadores de experiências, e a ideia deu certo, porque era voltar vivo, fazer o jogo de volta respirando ainda, e a lição de casa, a lição fora de casa foi muito bem, porque eles se fecharam e aí vem o problema para mim. O Flamengo foi um time muito estático, não tinha movimentação, não tinha mudança de posição. Quando ele, por exemplo, o Gabigol foi ovacionado pelo torcedor, o Tite foi vaiado pelo torcedor no começo e no final. Quando ele tira o De La Cruz, por exemplo, para colocar o Gabigol, para mim ele mexe errado. O De La Cruz ele dá muito mais dinâmica no meio de campo do que o Gerson, por exemplo, ontem. O Gerson é um jogador mais clássico, estava mais lento, tem um desgaste físico, é difícil você construir com um time que está praticamente com dois blocos muito compactos ali, então o Flamengo teve dificuldade. Aí quando ele entra com o Luiz Araújo para tentar dar um pouquinho mais de profundidade, também não deu certo. Então assim, o resultado é importante, você vencer, mas com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem que vencer e vencer bem e convencer no seu torcedor. E o grande problema é que o De La Cruz, até ele sai um pouco das características que ele apresentava no River, porque normalmente ele joga com o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, que não está disponível, o De La Cruz fica mais sobrecarregado, tem que aparecer mais para o jogo. E não tem um substituto hoje para articular o Flamengo como ele faz, já que o Arrascaeta está fora. Então, ontem, quando o Gabigol entrou, ele até disse que foi um erro, deixou muito tempo, porque o Gabigol vinha de uma inatividade e, de repente, jogou mais até do que deveria em termos de minutagem. Na minha opinião, ele colocou o Gabigol até para fazer uma média com a torcida, para aproximar mais o torcedor do time, porque os resultados não vêm aparecendo, e também não deu um resultado. O Pedro fez o gol que definiu o placar, não fez um grande jogo fora esse gol. O Vinha talvez tenha sido o jogador mais convincente, na minha opinião, porque não achei que o Flamengo foi bem como um todo. E o que me chama a atenção é que o Tite ficou muito tempo sem essa pressão direta e frequente do torcedor, porque na seleção brasileira jogava com mais espaço, com menos jogos, e agora no Flamengo ele está sentindo a pressão do dia a dia. Já acabou aquele carisma, aquele momento inicial, porque o Tite está desde o ano passado, veio para organizar a casa e por enquanto não está funcionando. Por enquanto não está funcionando. O torcedor obviamente tem os seus motivos para cobrar o Tite, ainda mais o Tite, né, pela qualidade que ele já mostrou ao longo da carreira dele. Eu acho que também, se a gente olhar o copo meio cheio, eu acho também que é um treinador que tem capacidade, junto ali à sua comissão, de tirar o Flamengo da situação, de fazer o Flamengo jogar de acordo com o que o torcedor acha que é o ideal. Eu também acho que o Flamengo pode jogar melhor, eu acho que os jogadores podem se movimentar mais, buscar mais o jogo, principalmente do meio de campo para frente. Ontem, por exemplo, no jogo, Léo Pereira e Fabrício Bruno, acho que foram os dois jogadores que mais tocaram na bola.
Pois é, o Flamengo, pela expectativa inicial, ainda não se consolida. Tem muita temporada, o Flamengo tem tudo para crescer na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, melhorar também o desempenho na Libertadores. O problema é que você vai passando jogos, olhando essas atuações do Flamengo e não tem aquele futebol entrosado, dinâmico, que surpreende o adversário, como, por exemplo, vimos na era Jorge Jesus, que até hoje é uma referência. Ô, Loirão, e nem poderia ser dessa forma, né? O Tite, época Corinthians, entrava em campo para ganhar de 1-0. Mas no Flamengo essa filosofia não funciona. Exatamente. Hoje, com o elenco que ele tem em mãos, você tem que propor o jogo, você tem que comandar o jogo, controlar o jogo e vencer bem. Mas o torcedor do Flamengo ano passado passou por Vitor Pereira, por Sampaoli. Dá uma segurada agora, dá mais um tempo, porque às vezes o problema não é só o treinador, não é? Exatamente. O torcedor do Flamengo está demonstrando pela sua ausência nas arquibancadas que não compra a ideia desse time. Se você pegar ontem, e não é a primeira vez, e foi assim no domingo, e foi assim em jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, o Flamengo, até o ano passado, o jogo do Flamengo era lotado. Não sobrava lugar. E esse ano, desde o Campeonato Carioca, você olha, quando eles começam a botar aqui aquelas listras vermelhas e pretas ali na arquibancada, aquilo é para tapar buraco. Porque ali é para ter gente. Olha aí a média de público. Olha só. Contra o Boa Vista, 35 mil. Contra o Amazonas, 36 mil. Contra o Volta Redonda, 42 mil. A média na temporada, 50 mil. Não é a média do Flamengo. Não é. Mas esses públicos aí mostram... O Prates tem uma tese sobre isso. Não. Corinthians campeão brasileiro 2015. 38 jogos. Gols marcados, 71... Gols sofridos, 31. Saldo de gols, 40. Tá. Ganhava de 1-0? Não ganhava de 1-0, mas nunca foi um time... O Tite nunca teve isso, nem a seleção brasileira. Muito apetite. Um time de muito apetite. É sempre um time controlado. Apetite, entendeu essa, Eugênio? Foi o que deu pra fazer. Pode seguir, Eugênio. Na ausência do professor Celso Zelt, você... Ele que me mandou aqui. Então, sempre foi um time, e o Tite falou sobre isso, né? É um time do equilíbrio. Só que ontem não teve equilíbrio, porque o Amazonas praticamente não atacou. Era o Flamengo no ataque. Segundo tempo, então. Segundo tempo. E era o Flamengo que, quando tinha a oportunidade de arriscar uma jogada, não arriscava. E não foi só agora, tem sido assim em vários jogos. Então, assim, você vê que o público vai caindo. O jogo de ontem era para estar lotado. E reclamando, e o que vai reclama. Aí quando começa a preencher a arquibancada com listras vermelhas e brancas, que você veste a cadeira, né? Você coloca ali para poder parecer ali que não está vazio, é porque está vazio. Mas o Prates tem uma teoria. Não, é que eu tenho teoria. Ele me falou. Torcedor já viveu e ele vive o clube, obviamente, intensamente, como pouca gente que não torce vive. Ele vai na boa, vai na ruim. E essa ausência eu entendi. É uma maneira, você acha, Eugênio, de demonstrar insatisfação com o time? Não é demonstrar insatisfação, é de não estar achando que vale a pena ir. É que às vezes tem que correr na subida, né? Quando você tem que correr na subida, você tem que estar junto com o time. O time não está indo bem. Só vai na boa? Correr na descida, eu vou também. Deixa comigo que só vai na boa. Olha só, Abel. Qualquer torcedor de qualquer time, quando o time está jogando bem, você quer ir ver o jogo. Quando o time é modorrento, o time fica tocando a bola pro lado, o cara não sai de casa. Não, mas tem torcida que vai só na ruim. Não. O time tá mal, ela vai. Agora, o time tá mal, Eugênio, mas uma média ruim, não. Ontem, 36 mil pessoas não é um público ruim. 39 de presente. Não, só que para Flamengo... E para a média do Flamengo... O que eu estou colocando é Flamengo. Flamengo no Maracanã. A gente se acostumou, de 2019 para cá, ver Maracanã... Acima de 50 como você gosta de falar, sold outs. O que é isso daí? Com ingressos esgotados. Bom. Não tem ingresso para ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Agora está sobrando. E quando começa a faltar é que não está sendo tão atraente pro público. Mas vamos combinar. O Tite nunca prometeu o espetáculo no Flamengo. E a contratação do Tite, quando o Flamengo contrata o Tite... mas a torcida quer espetáculo, amigo. Não, mas ele sabe que dirigindo o Flamengo... Mas ele tem que jogar bola, né? Eu até vejo que houve certa compreensão da torcida do Flamengo pelo momento do clube. Uma temporada para se jogar no lixo no ano passado, nada a aproveitar. Vamos com o Tite para tentar uma segurança de time, para tentar estancar... Voltar a ganhar. Então, voltar a ganhar... E não é só que jogou mal ano passado, não ganhou nada, nem o Carioca. Exato. Vamos estabilizar, vamos voltar a ganhar. Uma primeira parcela muito pequena foi cumprida, que voltou a ganhar, ganhou o Carioca, que foi tratado como uma prioridade pela diretoria.
E agora, não se dá para esperar plasticidade, um Flamengo envolvente. Isso daí o Tite nunca foi e nunca prometeu. Mas jogou mal. Então, mas o ponto para mim, além de jogar mal, esse time do Flamengo não alcançou o que o Tite quer e o que o Tite sempre pretendeu como técnico, que é o tal do equilíbrio. Você acha que o trabalho dele já alcançou, Breno, do próprio Tite? Porque a impressão que o Tite está reconhecendo que talvez ele imaginasse uma coisa e essa coisa não aconteceu ainda. Aí eu não sei o quanto isso tem alguma ligação com ter priorizado como o Flamengo priorizou para ganhar o estadual, porque claramente o clube se mobilizou para ganhar o Carioca como ganhou. Né, até não abrindo mão, mas negociando talvez no começo de Libertadores, no começo de Brasileiro. E eu acho que o Tite está reconhecendo que o estágio do trabalho não lhe agrada também. Eu tenho essa impressão. O Tite usa muita figura de linguagem. Ele deixou claro ontem na entrevista que o time jogou mal. E que é isso que a gente tem que tentar analisar aqui. Por que o Flamengo não está conseguindo jogar? Então, mas aí que entram vários fatores. Diga lá. Se a gente botar a lupa só no trabalho do técnico, a gente não consegue entender o que é o Flamengo de hoje. E o que se esperava do Flamengo desde o ano passado. E em todas as temporadas, começo de temporada do Flamengo, a gente olha para o elenco, esperamos uma máquina. E o que o Flamengo tem se tornado nos últimos anos é uma máquina de subvalorizar o próprio elenco. O elenco do Flamengo está sempre ali aquém das expectativas, aquém do potencial. E sai técnico, entra técnico, nenhum deles consegue tirar tudo que o elenco pode oferecer. Então, há um problema maior, porque se a gente ampliar um pouquinho o recorte, a gente vai perceber que passaram técnicos com características de trabalho diferentes, com filosofias de jogo diferentes, com abordagens diferentes, até no tratamento humano, no aspecto ali de relacionamento com os atletas. Não dá para comparar São Paulo com Dorival. Então tô falando de tática, tô falando da abordagem humana. Mas dá para comparar na abordagem Tite com Dorival, dá para comparar no aspecto tático alguma coisa do que o Vitor Pereira pretendia e o Paulo Souza. Mas por que tantos técnicos têm passado pelo Flamengo e não conseguem tirar o máximo? É sinal de que há problemas maiores. Um dos problemas do Flamengo, que o Tite certamente deve estar incomodado, é um problema físico. O Tite sempre se acostumou... De novo? Não, mas isso está desde o Renato. Desde o Rogério. Então, muitas lesões, mas agora, no caso do Tite, é um problema de não conseguir ter o time na intensidade ideal. E o Tite sempre... a gente sempre viu nos times do Tite um comportamento físico de jogadores. Pô, o Corinthians do Tite era Ralf e Paulinho, os caras ali no auge, meio campo pegador, meio campo intenso. No Flamengo, ele não tem isso. O Pulgar é um jogador ali de característica de passe, de uma bola mais vertical, não é esse jogador... Mas ele tem o Alan. Não, tem o Alan, mas o Alan ontem no segundo tempo murchou, não conseguiu manter o rendimento do primeiro para o segundo tempo. E vários jogadores, Arrascaeta continua sendo um craque, certo? Então, mas aí fica a dúvida. Não tem Esses caras estão jogando mal. O Eugênio citou o Bruno Henrique, você citou o Alan e outros jogadores. Porque o time coletivamente não está bem, a individualidade não tem aparecido, pelo menos nesses últimos jogos, ou os caras que estão mal fisicamente, então, ou alguns estão mal individualmente, tecnicamente. Mas é por isso... Quais são as respostas? É por isso que eu não culpo só o treinador por não conseguir tirar o máximo do elenco. Eu tenho certeza que esse elenco, o mesmo elenco do Flamengo, transportado para o Palmeiras, renderiam mais, não só pelo técnico, mas pela a estrutura do clube, que cuida melhor do atleta, os processos internos são diferentes. No aspecto físico, a gente vê o Palmeiras sempre dando resposta, mesmo em situação de desgaste. O Veiga, por exemplo, tem sido questionado, olha o Veiga, mas continua à disposição, tá jogando. O Arrascaeta não, e o Arrascaeta foi desfalque em várias oportunidades no Flamengo. Todo fim de temporada o Arrascaeta estava baleado. Então, e isso numa constante. Então, mas eu lembro que assim que chegou o Tite com a comissão técnica dele, foi falado muito por várias pessoas da mídia, etc., que o Tite, com a comissão que tem César Sampaio, e eu falei isso várias vezes, eu acompanho nas entrevistas dele, inclusive. Quem mais tem na comissão técnica? Kleber Xavier, etc. e tal, que eles iriam tomar conta do departamento de futebol do Flamengo. Exatamente. Como fez Jorge Jesus com sua comissão técnica e que isso tudo ia melhorar. Por isso lembra disso? Eu falei isso, não só eu, mas eu falei muito isso. Não só você. E é por isso que eu tô desiludido, porque eu esperava mais.
Eu esperava mais. Eu falei aqui ontem, quando dos palpites, né, Bel? Que você falou que ia ser 4x0, 4x1. O professor falou 4x0. O Praz falou 2x1. 2x1. Só você acertou. Você e o Praz. Não. Eu falei 2x0. Mas acertou que seria o jogo. Você eu errei. O que tem acontecido é um Flamengo que se satisfaz com pouco. Mas ontem não foi o caso, não. Não é que ele não conseguiu se satisfazer com mais. Fazer nada. No segundo tempo, é um Flamengo acomodado, que olha pro jogo, o Amazonas não tá... Você achou que foi isso? Não. Toque lateral, é a opção sempre por não arriscar, não conseguiu atacar. Por não ir para cima. Quando você deu esse exemplo... Tem sido assim sempre. Você deu esse exemplo em relação ao Palestino, e aí você pode até ter razão. Palestino e outros jogos. Mas dominou e se outros jogos. Tem uma diferença. Nesses jogos, ontem o time criou chance para fazer mais. Isso é uma coisa. Ontem não criou chance para fazer mais que um, não. Você pode citar o exemplo do De La Cruz chutando a bola para fora no começo, uma cabeçada aqui, outra ali. Conseguiu jogar chance para ganhar, para fazer mais gols. Vem de 2 derrotas. Ontem foi pior, mas é um campeonato inteiro, uma temporada inteira, em que ele, no segundo tempo, ele para de jogar. Não, para de jogar porque o time quer, porque o treinador orienta, porque os jogadores também perdem a intensidade. A mentalidade é da segurança no jogo. Não correr risco. Copa do Brasil. Sim. Eugênio, que segurança Quando você tem o time fazendo a opção por não arriscar uma jogada para frente e ficar tocando bola de lado, é porque tá na cabeça, tá na mente deles isso. Mas Copa do Brasil, eu respeito sua opinião. Ontem eu discordo. Eu entendo também o que você está falando. Não tinha nada para ficar satisfeito, ganhando de 1x0 do Amazonas. Vai ter que o time inteiro para Manaus. Ao invés de tentar passo para frente, ficou tocando a bola de lado. Então, a gente tem que descobrir isso, analisar. Mas não é porque estava satisfeito com 1x0 no Amazonas. Teve lance que o lateral passava e o jogador com a bola pegava, rodava e jogava para trás. E na jogada que acelerou, saiu o gol. Estavam satisfeitos? Com a torcida vaiando, você acha? É aquele jogo de futebol do mínimo risco, mas quando você não assume riscos, você abre mão de atacar, porque você vai só para a bola de segurança. Então, eu não vou errar esse passe aqui no ataque, vou tocar para trás, começa de novo a jogada aqui, porque eu não vou arriscar. O que a gente estava falando aqui essa semana do Wesley, do Corinthians, que muita gente fala, mas ele tem que tentar o drible, ele tem que tentar ir para cima. E quando ele vai para cima, ele ontem abriu o caminho para a vitória do Corinthians, quando ele foi para cima da marcação. Sabe, você tem que tentar o diferente, você tem que tentar um passe enfiado e tal. Mas o Flamengo não, ele não fazia a opção por arriscar. Era o seguinte, e se eu tentar esse passe aqui, corre o risco de eu errar, o time adversário pegar a bola. Melhor não, toca pro lado. Tava 1x0, veja bem, para quem fala tanto em as entrevistas, inclusive levando auxiliares, preparador físico, fisiologista, comissão técnica dele que trabalha com ele, para quem fala tanto em minutagem, em dificuldade para repetir o time, em preservar alguns atletas, desgaste excessivo. Então, esse é o mantra. Ele vai levar o time inteiro para Manaus. Esse é o mantra. Não, acabou esse negócio. Ele vai ter que ir para Manaus, ele não tem como falar o seguinte, eu vou levar agora muitos com 20, 19, porque eu vou descansar todo mundo no Rio de Janeiro. Mas não tem jeito. Mas essa não é a cabeça deles. Eles não vão descansar todo mundo em jogo nenhum. Não, ou descansar muita gente. Vai ter que levar o time completo. Mas vai ser sempre assim. Sábado vai trocar 3, 4 jogadores de um jogo para o outro e tal, mas o time reserva inteiro. Se fizesse 3 ou 4 ontem, não faria isso, eu acho. Ele fez, por exemplo, ele não levou para La Paz. La Paz, alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Mas aí tinha a situação da altitude. Pelo menos uma das explicações foi essa. Agora, para Manaus, não. Porque para Manaus ontem, Eugênio, se o Flamengo se fizesse ontem 3 ou 4x0, aí você compreende. É jogo a jogo. Ele pensa o seguinte, sábado tem jogo com o Bragantino. Segura aqui. Não, se continuar segurando assim, vai cair. Mas tá segurando. Dorival foi campeão lá e caiu, imagina. Vai levando, vai empurrando com a barriga e tal. Demais. A situação de resultado não é ruim. Tá aí, nação, situação complicada do Flamengo, hein? Vamos ver o que vai acontecer. A próxima partida do Flamengo é contra o Red Bull Bragantino em São Paulo. Partida dificílima. E aí, meus amigos, se não tiver um bom resultado, olha, Tite já volta pro Rio de Janeiro meio que abalado, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Esperar que dê tudo certo pro Flamengo, que o Flamengo consiga reverter essa situação, nação. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.